O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 2. De Uta Partva. Capítulo 53. Dhritarashtra se dirige novamente a Duryodhana. Dhritarashtra disse: Tu és meu mais filho velho e nascido também da minha esposa mais velha. Portanto, ó filho, não sejas ciumento dos Pandavas. Aquele que é ciumento está sempre triste e sofre as dores da morte. Ó touro da raça Bharata, Yudhishthira não conhece a fraude, possui riqueza igual à tua, tem teus amigos como os dele, e não é ciumento de ti. Porque tu, portanto, estás com ciúmes dele. Ó rei, em relação a amigos e aliados tu és igual a Yudhishthira. Porque tu, portanto, cobiças, por insensatez, a propriedade do teu irmão. Não sejas assim. Para de ter ciúmes. Não sofras. Ó touro da raça Bharata, se tu cobiças a dignidade ligada à realização de um sacrifício, que os sacerdotes organizem para ti o grande sacrifício chamado Satatampu. Os reis da terra então, alegremente e com grande respeito, trarão para ti também muita riqueza e joias e ornamentos. Ó filho, cobiçar as posses de outro é extremamente vil. Por outro lado, desfruta de felicidade aquele que está contente com a sua própria posse, estando dedicado às práticas da sua própria classe. Nunca se esforçar para obter a riqueza de outros, perseverar em suas próprias ocupações, e proteger o que foi obtido, essas são as indicações de verdadeira grandeza. Aquele que é impassível na calamidade e habilidoso em seus próprios negócios, sempre demonstrando vigilância e humildade, sempre vê prosperidade. Os filhos de Pandu são como teus braços. Não cortes fora aqueles teus braços. Não caias em discórdias internas por causa daquela riqueza dos teus irmãos. Ó rei, não sejas ciumento dos filhos de Pandu. A tua riqueza é igual à dos teus irmãos em sua totalidade. Há grande pecado em disputar com amigos. Aqueles que são teus avós são os deles também. Doa em caridade e em ocasiões de sacrifícios, realiza todo o objetivo caro ao teu desejo, diverte-te na companhia de mulheres livremente, e desfruta de paz. Capítulo 54. Duryodhana tenta dominar seu pai. Duryodhana disse: aquele que é desprovido de intelecto, mas meramente ouviu sobre muitas coisas não pode entender a real importância das escrituras, como a colher que não tem percepção do gosto da sopa que toca. Tu conheces tudo, mas ainda me confundes. Como um barco preso ao outro, tu e eu estamos atados um ao outro. Tu és desatento aos teus próprios interesses? Ou tu nutres um sentimento hostil em relação a mim? Aqueles teus filhos e aliados estão fadados à destruição, visto que eles têm a ti como seu soberano, pois tu descreves como alcançável no futuro o que é para ser feito no momento presente. Frequentemente tropeça aquele cujo guia age sob as instruções de outros. Como então podem os seus seguidores esperar encontrar um caminho correto? Ó rei, tu tens uma sabedoria madura, tu tens a oportunidade de escutar as palavras dos idosos, e os teus sentidos também estão sob o teu controle. Não cabe a ti confundir a nós que estamos dispostos a buscar os nossos próprios interesses. Vrihaspati disse que as práticas dos reis são diferentes daquelas das pessoas comuns. Portanto, os reis devem sempre se dedicar aos seus próprios interesses, com vigilância. O alcance do sucesso é o único critério que deve guiar a conduta de um kshatriya. Se, portanto, os meios são virtuosos ou pecaminosos, que escrúpulos pode haver nos deveres da própria classe de alguém? Aquele que está desejoso de roubar a refulgente prosperidade de seu inimigo deve, ó touro da raça Bharata, trazer todas as direções sob a sua submissão como o cocheiro subjugando os corcéis com seu chicote. Aqueles que costumam manusear armas dizem que uma arma não é simplesmente um instrumento que corta, mas são também os meios, velados ou explícitos, que podem derrotar um inimigo. Quem é para ser considerado um inimigo e quem um amigo não depende da imagem ou dimensões de alguém. Aquele que atormenta o outro deve, ó rei, ser considerado um inimigo pelo que é atormentado. O descontentamento é a base da prosperidade. Portanto, ó rei, eu desejo estar descontente.
Aquele que se esforça pela aquisição de prosperidade é, ó rei, uma pessoa realmente astuta. Ninguém deve ficar afeiçoado à riqueza e fartura, pois a riqueza que foi ganha e acumulada pode ser pilhada. Os costumes dos reis são sempre esses. Foi durante um período de paz que Sakra cortou a cabeça de Namushi depois de ter dado uma garantia completamente diferente, e foi porque que ele aprovava esse costume eterno em relação ao inimigo que ele fez isso. Como uma cobra que engole rãs e outras criaturas que vivem em buracos, a terra engole um rei que é pacífico e um brahmane que não circula fora de casa. Ó rei, ninguém pode ser por natureza inimigo de alguma pessoa. É inimigo de alguém, e ninguém mais, aquele que tem interesses em comum com ele. Aquele que por insensatez negligencia um inimigo crescente tem sua vitalidade cortada como por uma doença que ele nutriu sem tratamento. Um inimigo, embora insignificante, se permitido crescer em coragem, engole alguém como as formigas brancas na raiz de uma árvore, comendo a própria árvore. Ó Bharata, ó Ajamida, que a prosperidade do inimigo não seja aceitável para ti. Essa política, de negligenciar o inimigo, deve ser sempre levada sobre suas cabeças pelos sábios assim como um fardo. Aquele que sempre deseja o aumento de sua riqueza sempre cresce no meio de seus parentes, assim como o corpo crescendo naturalmente a partir da hora do nascimento. A bravura concede crescimento rápido. Cobiçando como eu cobiço a prosperidade dos Pandavas, eu ainda não a tornei minha. No momento eu sou vítima das dúvidas em relação à minha habilidade. Eu estou determinado a esclarecer essas minhas dúvidas. Eu obterei aquela prosperidade deles, ou jazerei tendo perecido em batalha. Ó rei, quando o estado da minha mente é esse, como eu me importaria agora com a vida, pois os Pandavas estão crescendo diariamente enquanto as nossas posses não conhecem aumento. Capítulo 55. Dhritarashtra cede. Manda buscar os Pandavas. Salão construído. Sakuni disse, ó, do principal dos homens vitoriosos, eu ganharei, para ti, aquela prosperidade de Yudhishthira, o filho de Pandu, à vista da qual tu te afliges dessa maneira. Portanto, ó, rei, que Yudhishthira o filho de Kunti seja convocado. Por jogar dados um homem habilidoso, ele mesmo ileso, pode vencer um que não tem habilidade. Saibas, ó Bharata, que a aposta é em meu arco, os dados são minhas flechas, o símbolo sobre eles a corda do meu arco, e o tabuleiro do jogo, de dados, meu carro. Duryodhana disse, este Sakuni hábil com os dados está preparado, ó rei, para ganhar a prosperidade do filho de Pandu por meio dos dados. Cabe a ti lhe dar permissão. Dhritarashtra disse, eu sou obediente aos conselhos do meu irmão, o ilustre Vidura. Consultando-o, eu direi o que deve ser feito a esse respeito. Duryodhana disse, Vidura está sempre dedicado a beneficiar os filhos de Pandu. Ó Kaurava, seus sentimentos em relação a nós são diferentes. Ele, portanto, sem dúvida, removerá a tua inclinação para a ação proposta. Nenhum homem deve se fixar em uma tarefa qualquer dependendo dos conselhos de outro, pois, ó filho da tribo Kuru, as mentes de duas pessoas raramente combinam em alguma ação específica. O tolo que vive evitando todas as causas de temor se perde como um inseto na estação chuvosa. Nem doença nem lhama esperam até que uma pessoa esteja em prosperidade. Enquanto, portanto, há vida e saúde, uma pessoa deve, sem esperar pela prosperidade, realizar os seus próprios objetivos. Dhritarashtra disse, ó filho, hostilidade com aqueles que são fortes é o que nunca se recomenda para mim. A hostilidade traz uma mudança de sentimentos, e ela mesma é uma arma embora não feita de aço. Tu consideras, ó príncipe, como uma grande bênção aquilo que trará em seu séquito as consequências terríveis da guerra. O que é realmente repleto de prejuízo. Se isso uma vez se iniciar, isso criará espadas afiadas e setas pontudas. Duryodhana replicou, homens dos tempos mais antigos inventaram o uso dos dados. Não há destruição nisso, nem há algum golpe com armas. Que as palavras de Sakuni, portanto, sejam aceitáveis para ti, e que a tua ordem seja emitida para a rápida construção da casa de reuniões.
A porta do céu, levando-nos para essa felicidade, será aberta para nós pelo jogo. De fato, aqueles que se dirigem ao jogo, com tal ajuda, merecem essa boa sorte. Os Pandavas então se tornarão teus iguais, em vez de, como agora, superiores, portanto, joga com os Pandavas. Dhritarashtra disse: as palavras proferidas por ti não se recomendam para mim. Faze o que possa ser agradável para ti, ó soberanos de homens. Mas tu terás que te arrepender por agires segundo essas palavras, pois, palavras que são repletas de tal imoralidade nunca podem trazer prosperidade no futuro. Isso foi previsto pelo erudito Vidura, que sempre trilha o caminho da verdade e sabedoria. Certamente a grande calamidade, destrutiva das vidas dos kshatriyas, vem como determinada pelo destino. Vaisampayana continuou: tendo dito isso, Dhritarashtra, de mente fraca, considerou o destino como supremo e inevitável. E o rei, privado de razão pelo destino, e obediente aos conselhos de seu filho, ordenou seus homens em voz alta, dizendo: construam cuidadosamente, sem perda de tempo, uma casa de reuniões do tipo mais belo, a ser chamada de Palácio dos Arcos de Cristal, com 1000 colunas, decorada com ouro e lápis lazuli, provida de 100 portões, e com 2 milhas completas de comprimento e o mesmo de largura. Ouvindo essas palavras dele, milhares de artífices, dotados de inteligência e habilidade, logo construíram o palácio com grande entusiasmo, e tendo construído levaram para lá todos os tipos de artigos. E logo depois eles alegremente informaram ao rei de que o palácio estava terminado, e que ele era encantador e vistoso e provido de todas as espécies de pedras preciosas e coberto com muitos tapetes coloridos tecidos com ouro. Então o rei Dhritarashtra, possuidor de erudição, convocando Vidura, o chefe dos seus ministros, disse: dirigindo-te para Kandavaprastha, traze o príncipe Yudhishthira aqui sem perda de tempo. Que ele venha para cá com seus irmãos e veja esta minha bela casa de reuniões, provida de inúmeras joias e pedras preciosas, e camas e tapetes valiosos, e que uma amistosa partida de dados comece aqui. Capítulo 56. Vidura se queixa. Dhritarashtra se resigna ao destino. Vaisampayana disse: o rei Dhritarashtra, averiguando as inclinações de seu filho e sabendo que o destino é inevitável, fez o que eu disse. Vidura, no entanto, aquele principal dos homens inteligentes, não aprovou as palavras de seu irmão e falou desta maneira: eu não aprovo, ó rei, essa tua ordem. Não hajas dessa forma. Eu temo que isso ocasione a destruição da nossa linhagem. Quando os teus filhos perderem a união, seguir-se-ão certamente desavenças entre eles. É isso que eu receio, ó rei, dessa partida de dados. Dhritarashtra disse: se o destino não for hostil, essa disputa certamente não me afligirá. Todo o universo se move pela vontade de seu Criador, sob a influência controladora do destino. Ele não é livre. Portanto, ó Vidura, indo até o rei Yudhishthira por minha ordem, traze logo aquele filho invencível de Kunti.